E aí, boa tarde, Boa boa tarde, tarde, a a paz paz do do Senhor. Senhor. Tudo bem? Quem tá entrando aí? Simone, Simone conseguiu hoje, hein, Simone? Graças a glória a Deus, hein? Deus. Saudade, Simone. Tá longe da Apareça, gente, Simone. né? Quando vier pra cá. Quem mais? João Carlos de Madureira. Glória a Deus, João. A A varoa tá aí paz. contigo? Conseguiu, né, Simone? Amém. A paz do Senhor, João. Família linda. O que ele perguntou ali? Ah, é Simone. Simone, muita saudade, amo vocês. Também amamos Também você. amamos você, minha filha. Glória a Deus. Enquanto o povo está entrando aí, vamos estar orando. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos estar hoje focados em Ti, Sim, Jesus. com a mentalidade de sermos Teus servos, Senhor. Amém. Lembramos também, Pai, que hoje é dia de focar em colocar os dons à disposição, buscar dons para Ti, Senhor. E nós Te louvamos por isso, Senhor, porque servimos a um Deus fiel, um Deus que nos abraça, um Deus que deu a vida por nós. E por isso, Senhor, temos a honra e o prazer de sermos chamados de filhos, de irmãos, mas também de servos, construtores e que trabalhamos por esse reino. Nos dá essa consciência, Senhor, de sermos servos, de completarmos a boa obra e dar a nós, Senhor, o privilégio que os anjos pediram, que é de cuidar e falar e proclamar o Teu reino. Muito obrigado. Obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa a porta ali, princesa. Tem um cachorrinho aí É. querendo falar mais alto que a gente. Né? Quem entrou aí? Tá a Lísia. Né? Quem mais? Tiane. Vou tirar o óculos para eu enxergar. Tiane. Amém. Tá a Lísia. Veinha tá aí? Maninha tá aí? Dona Edinalda. Quem mais tá aí? Boa tarde, Tiane. Estou alinhada. Eita, glória. Tá com a mesma camiseta. Aleluia. Glória a Deus, Tiane. Você é filha. Glória a Deus. Manhã tá lá sim. Beijo, Dona Edinalda. Sua linda. Bem, gente, o tema hoje, né, da nossa devocional, já se passaram aí 3 minutos, né? Pode ser uma afirmação e pode ser uma pergunta, né? Todo discípulo é um servo? É uma pergunta, não é? Fábio, Luanda, Lívia, sejam bem-vindos. A paz. Paz do Senhor. Então, o tema hoje do nosso devocional é uma pergunta, mas também pode ser tratado como uma afirmação. Todo discípulo é um servo? Não é? E também pode ser tratado. Todo discípulo é um servo. Não é? Então, nós queremos hoje, já que falamos sobre multidão, já que falamos sobre seguidores, vai falando quem está entrando aí, ó. Fábio, Marise, Marcos, a Dona Edinalda, Sueli Rodrigo, né? Rapaz, sejam bem-vindos. Então, assim, todo discípulo é um servo? O que faz um discípulo? Qual as prioridades? Como um discípulo se comporta para ser um servo de verdade, né? A gente sabe que nós fomos comprados, né? Tem um hino antigo. Nós somos o povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres. Nós fomos comprados por seu grande amor. Sim, Cristo nos resgatou. Então, nós temos a ciência, todo discípulo tem a ciência que foi resgatado, foi comprado por alguém, né? E esse preço que foi pago foi muito caro, foi o sangue dele, né? Então, nós temos consciência e ciência que o que o nosso Senhor fez por nós, ninguém faria, nenhum outro faria. Deu a vida, né, pastora? Nós nos colocamos como servos, né? Sim. E aí, eu fico aqui, né, como professor de história, durante muito tempo, a palavra servo, ela foi tratada de forma errada, né? Seja bem-vinda, Débora. Desde o mundo antigo, principalmente na Idade Média, o senhor, o suzerano, né, era alguém que era o dono das terras e colocou ali dentro, com as invasões bárbaras, as pessoas mais simples, protegia elas, né,
dava o sustento, comida, a casa, mas ela tinha obrigações a pagar, senão elas seriam expulsas, né? Seriam colocados para fora. Essa é a perspectiva. Luquinha, seja bem-vindo. Perspectiva do servo, né? Na perspectiva humana, perspectiva de troca, perspectiva de tirar proveito, de pagar imposto, pedágio, taxa. Essa era a perspectiva do senhor feudal em cima do seu servo, né? Entrou outro Lucas aí, ó. Pastor Lucas. Não, doutor Lucas? É o Dudinha da Márcia. Então a perspectiva servil do reino não é a mesma. Por quê? Para ser servo, ele teria que fazer um contrato vassálico, tinha que ser um vassalo, seja um servo com importância ou não, porque estava com medo das invasões bárbaras, e ele ia para debaixo do seu senhor feudal para dar coisa, para ter coisa em troca. No nosso caso é o contrário. Foi Jesus que deu primeiro. Ele deu a sua vida. Eric, ele nos comprou seja primeiro. Bem-vindo, Eric. Ele primeiro deu a sua vida e derramou o seu sangue por nós. Amém. Então, essa é a perspectiva. E aí, olha a perspectiva do servo, desde Isaías. Vê aí, meu amor. Isaías 42. Isaías 42, de 1 a 4. Olha a perspectiva bíblica de ser servo. Como Deus trata aqueles que ele chama de servo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se agrada. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, com fidelidade. Promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado, até que estabeleça na terra a justiça, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Olha só, desde Isaías, né, o Senhor já falava que o servo era alguém que teria o espírito dele, ou seja, Deus colocaria a essência dele dentro do servo dele, seria como ele, seria um representante. Amém. Seria um embaixador. O servo, na verdade, é um embaixador. E veja que interessante, e diz que além das águas, né, até as fronteiras, até em outros continentes, nós levaríamos a mensagem de Cristo. Então, o princípio básico de quem é discípulo é entender sobre senhorio. Ah, eu sou discípulo. Quer ver se uma pessoa realmente é discípulo? Ela entende que Deus é o Senhor, né? E o que é ser Senhor? Né? O que é ser Senhor? Senhor, então, é aquele que deu a vida por nós, para nós, biblicamente, né? E nós não temos o que fazer para pagar esse preço. Não que ele cobre, mas é gratidão. Então, um servo, como disse Isaías, ele frutifica, ele multiplica, ele quer fazer outros servos, ele quer aumentar esse reino, porque ele quer que outros experimentem a presença, a proteção, o carinho, o cuidado desse Senhor, que é bom a todo tempo. E no reino de Deus é o contrário, né, pastor? Quando você fala em frutificar, multiplicar, né? Uhum. No reino de Deus, os que servem são Você exaltados. separou um versículo aí, né, pastor? Não é? Qual é? Em Marcos, né? Marcos 10:45 diz: pois do próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Não é nesse versículo não, você separou, o maior é o que serve. O maior é que serve, é antes desse aqui, 9:35. O maior, esse aí foi eu que separei, que é para falar o próximo tópico. 9:35. 9:35. 9:35 diz assim, Jesus está falando, né, de quem é maior no reino dos céus. E ele diz, Jesus assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Esse é o maior no reino dos céus. Então vamos lá ver o comportamento. Agora sim, né? O comportamento de quem é discípulo e se diz servo. Primeira coisa, o discípulo que é servo, ele toma a sua cruz. Vamos entender primeiro o que é cruz. Lê aí, filha. Marcos 10:45. Agora sim. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido. O próprio Jesus não veio para ser servido. Continua lendo, filho. Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, veja bem, o servo é aquele, né, que
imita a Cristo. Amém. Né? E o discípulo servo é aquele que faz o que Cristo faz. Então, o que seria tomar a cruz? É viver a vontade de Deus. Amém. Por que chama cruz, Janaína? Porque eu nego as minhas vontades. Sim. Né? Eu tenho um desentendimento com a pastora. Né? Eu posso me irar e ela pode se irar contra mim. Mas isso não pode passar de um momento. Né? Tem um hino antigo também, né? Não passa de um momento a sua ira. O seu clamor dura a noite inteira. Anoiteceu, pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto tempo dura uma noite, né? É o tempo que a gente pode ficar irado. Aí no outro dia tem que refazer e recomeçar. Então, o que é a cruz? A cruz é negar as suas vontades para fazer a vontade de Deus. Então, um discípulo que é servo, foi só começar a falar em cruz, já saíram 4 da live. É só falar em servo, filho. Falar em cruz, falar em ser servo, já saíram 4 correndo. Né? Então, gente, Marcos 10:45 diz que nem Jesus veio para servir. A Silvana aí, seja bem-vinda, Silvana. Silvana, seu João, seja bem-vindo. Ó, tô avisando quem está entrando. Nós estamos falando de cruz, de ser discípulo e ser servo, porque tem um povo que entra e sai correndo quando escuta isso, tá? Seu João falou, deixa Deus falar. Isso aí, seu João. A deixa paz, Deus dona falar. Eliane. Então, Família Fernandes aí. É por aí, né? Então, gente, carregar a sua cruz é negar a sua vontade, negar a sua carne, para viver o que Deus tem que viver. O Pai Nosso já nos ensina isso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E quando a gente... Por que carregar a cruz? Entrou alguém ali, ó. Aí a Jana Alice, a paz, Jana. Duda, Dudão. Por que eu tenho que entender de senhorio e por que eu tenho que entender de cruz? Porque quando eu sigo a Deus numa igreja, eu vou para a igreja por causa do pastor Pérez e a pastor Jana, você vai cansar, você vai desanimar, você vai ficar triste, sabe por quê? Porque o referencial é muito pouco, ser amigo do pastor, gostar do pastor é muito pouco. Agora, quando eu entendo de senhorio, eu me reúno com meus irmãos, eu busco quão agradável é viver em união, eu vivo junto com meus irmãos, porque o meu Senhor, o meu Pai que está no céu, Ele tem prazer nisso. Ele quer uma família unida. Ele quer que a gente some nessa família outras pessoas. E aí eu dou minha vida como discípulo para ser servo. Amém. Vamos lá, me ajuda aí, pastor. Segundo ponto. Servos não esperam pagamento. Né? Quantas vezes a gente ouve, né? Eu fiz tanto pela igreja, ajudei tanto a igreja e não recebemos, o pastor não me chamou, o pastor não me deu cargo, o pastor não me colocou numa posição, eu não fiz isso, não fiz aquilo. Né? O servo, né, tem consciência de senhorio, ele se torna um discípulo de Cristo, porque ele sabe que ele está fazendo as coisas para Deus. Amém. Porque quem não pegou a live do início, a gente explicou o que é senhorio bíblico, o que é senhorio humano, o que é ser servo na Bíblia, o que é ser servo na Idade Média e na Idade Antiga. São coisas completamente diferentes. O que nós primeiro recebemos e por gratidão nos tornamos servos. Na Idade Média, na Idade Antiga, as pessoas se tornavam servos para receber algo, porque as invasões bárbaras estavam acontecendo, ou qualquer invasão em qualquer lugar, e as pessoas se submetiam a um senhor para que tivesse proteção dele e depois iam receber as benécias. No nosso caso, não. A gente não é servo por medo, nem por interesse. A gente é servo por gratidão, o que ele fez primeiro. E aí, por isso, os servos não esperam pagamento. Tem alguma coisa a falar daí, amor? Eu lembro daquele versículo de 1 Coríntios 15:58, que diz assim: portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, a expectativa é no Senhor, o trabalho de vocês não é vão. E quando a gente recebeu, ele já pagou o preço dos meus pecados na cruz, já me chamou para a salvação eterna, eu não tenho que esperar recompensa, ela já foi paga. Amém. O que vier é lucro. É lucro. O Paulo disse que até a morte, quando vem, é lucro, porque ele já tinha que receber o que ele recebeu. Agora, quando eu canso, quando eu jogo expectativas em homens, quando eu olho para homens, quando eu estou focado em homens, no trabalho, né? Agora, quando eu olho para Jesus, eu renovo as minhas forças. Amém?
Próximo ponto, que mostra o comportamento de um discípulo que é servo, né? Os servos servem também aos que lhe perseguem, aos indesejáveis, aos que não reconhecem, né? E aí eu quero te apontar para isso, tá? Você já abriu sua casa de vida, sua célula? Porque às vezes você fala assim, eu vou abrir minha casa de vida aqui em casa não tem ninguém que quer ou que ninguém que valoriza. Jesus te chamou para servir eles também. Lembrando que servir é negar a sua vontade, a sua carne para fazer a vontade de Deus. Então você está numa igreja a qual Deus liberou uma palavra profética a seus pastores, que a igreja começa em casa. Eu preciso alinhar a minha casa. Eu preciso me alinhar com o meu marido, com meus filhos, com a minha mãe, com o meu pai, com o meu irmão. Não é possível eu gostar mais de um amigo da escola do que meu irmão, do que minha irmã. Não é possível ter mais comunhão com o pastor do que com meu pai, com minha mãe, né? Outro dia veio um filho me pedir mentoria. Aí eu falei, mas isso é coisa que seu pai e sua mãe têm que lhe aconselhar. Aí falou assim, mas eu não falo dessas coisas com meu pai e minha mãe. E eu falei, então você está errado. Como é que você vai me pedir para fazer um papel que eu não sou? Não é? Por mais que eu me considere um pai espiritual, pastor, uma mãe espiritual, a gente tem limitações de autoridade sobre a tua vida. O seu pai e a sua mãe foi um adolescente, né? Seu pai e a sua mãe têm autoridade para isso. Então é por isso que a igreja ela precisa começar em casa, porque é uma ordem de prioridade, tá? E a gente então tem que ouvir essa voz e começar ontem a nossa casa de vida. Sabe por quê? Jesus pode voltar amanhã. E aí você perdeu os mais próximos, como naquela parábola de Rico e do Lázaro, em que ele ficou desesperado, pedindo ao Lázaro para ir lá avisar os irmãos dele. Nós precisamos o mais rápido possível começar a abrir a nossa igreja na nossa casa, que se chama Casa de Vida, que é uma célula. Você já tem a voz dos seus pastores, a bênção dos seus pastores, a unção dos seus pastores. Você já tem o estudo feito pelos seus pastores. O que está faltando? Você é servo? Você é discípulo? Então, vamos lá, vamos seguir a Cristo. Servos servem a pessoas que nós não desejamos. Quarto ponto é que servos se alegram enquanto trabalham. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu separei até um texto aí, vou até abrir aqui, abre aí, está em Isaías 52, no versículo 13. Deixa a sua Bíblia aí com você, vamos nessa devocional estudarmos juntos, né? Isaías 52, 13. A gente ia fazer pelo Meet para conversar com vocês, mas eu não sei deixar gravado pelo Meet para quem entra depois assistir, né? Isaías 52, 13. Vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. Isso, né? Como é que você vê um trabalho na igreja? Né? Tem maior glória do que trabalhar para Deus? Tem maior glória do que ser chamado para Deus para trabalhar? Você olha assim, eu vou fazer, ninguém está fazendo. Eu de novo. O pastor, a pastora é uma obrigação. Se for uma obrigação, você ainda não entendeu o que é senhorio, o que é ser servo de Deus. Se você vai com alegria, caramba, eu tenho que fazer essa função, Deus me privilégio. chamou. Deus me chamou para isso, caramba, que privilégio, Ele colocou o Espírito dele dentro de mim. Ele, caramba, me chamou entre milhares para eu servir, né? Sabe como eu comecei na igreja, eu e a pastora? Nós começamos sentados numa cadeira, recebendo pessoas na recepção, anotando o nome delas e passando para o nosso líder, para passar para o pastor, para avisar no culto se tinha visitante, quem era, de onde era. E depois a gente fazia uma cartinha agradecendo a visita, Ministério de Comunicação. Nós começamos sentados lá atrás, o culto rolando, o louvor rolando, e a gente numa antessala. Nem dentro do templo a gente começou. A gente começou fora do tempo. E a gente fazia com alegria, né? A gente lembra na Jumeme, né? Juvenis com uma missão que nós fomos trabalhar. Nós começamos limpando o banheiro. Enquanto de casais, nós começamos limpando o banheiro e ajudando o irmão falecido, saudoso Roberto, né? Sem estar dentro do templo. Então, era uma honra para mim me arrumar, acordar cedo, lavar o banheiro para as crianças, deixar tudo limpinho. E ainda se tiver que fazer, eu ainda vou fazer e com prazer. Isso é entender de senhoria. Eu não vou citar outras pessoas, vou citar a mim. Se tiver que carregar coisa na igreja, eu carrego com alegria. Se tiver que buscar o café, eu busco com alegria. Se tiver que visitar alguém, eu visito com alegria. Se tiver que orar com alguém, eu oro com alegria. Se tiver que pregar é a cereja do bolo, irmão. Pregar é o de mínimo, é o que você vê do pastor. O que você não vê,
né, é que demonstra que um pastor é realmente servo. Porque tem pastor que não é servo, ele só quer ser servido, não é verdade? Então, o quinto ponto, qual é agora? Servos aproveitam a oportunidade de servir. Aproveitam a oportunidade para servir. Eu posso citar uma honra. série de pessoas aqui na Igreja Casa e Vida que vem uma oportunidade, pastor, deixa eu fazer, deixa comigo, né? E isso é muito lindo, né? Quando eu vou citar algumas pessoas aqui, né? Quando eu chego lá, tá a Thalise, a Thalita, tá a Carla lá nas crianças, tá lá atrás o pessoal na recepção, o pessoal do som, tá o pessoal orando sem pedir, chega cedo na igreja para orar, né? Para interceder, né? É a jornalista Silvana, que sem pedir às vezes faz coisa, Tiane, né? Querendo ver o melhor. Eu posso citar 1 milhão de pessoas aqui, né? Mesmo que já passaram na nossa vida. A igreja não tem nem 100 discípulos ainda, né? Mas pessoas que já passaram na nossa vida e tinham prazer de fazer. Eu tinha um menino na freguesia que eu chegava, ele descia correndo, ele queria pegar minha bolsa de qualquer maneira e o meu paletó, queria subir com aquilo ali. Ele já esperava para aquilo ali. Era um prazer dele servir. E a maneira dele servir era cuidar do pastor dele. A paz, não é verdade? Marcinha. Paz, Marcinha. Outro dia eu fiquei sem carro aí, Márcia. O Eduardo falou, pastor, meu carro é o seu carro, né? Outro dia o Laira e o Caio, pastor, eu levo você em casa e apanho e te pro culto. Estou citando pessoas aqui, né? É Dona Edinalda que está sempre perguntando o que tem para orar. Traz um limão galego, traz uma banana, traz um ovo, querendo servir, querendo abençoar, Amém. querendo cuidar do outro irmão. É a Luciana com o bolo, é a Conceição com as meninas com a dança, é a Thalise abrindo a casa dela junto com a Thalita. E eu poderia citar aqui milhões de pessoas, mas quando isso é uma obrigação, eu não entendi o que é senhorio. E nem sempre é, né, na área que a gente gosta, né? Nem sempre é na área que a gente gosta. Né? É servir mesmo em amor em tudo que tem que fazer, né? Eu me lembro sempre da Carla, nossa nora, né? Que não era, né, o ministério dela com crianças, mas ela faz e faz com excelência. É isso que eu tenho que servir, eu vou servir. E ela serve com excelência, com amor. E todas as mães elogiam ela de como ela faz, como ela serve ao Senhor com aquelas crianças, e hoje ela ama aquelas crianças. Eu lembro o encontro com Deus que eu passei com o Gelson lavando panela os 3 dias. Nós fomos aprender o que era. Vamos lá em Cabo Frio aprender. Chegaram lá, vocês vieram aprender, botaram a gente para lavar panela. Irmãos, eu tenho uma dificuldade com a mão, não gosto de pegar em cimento. Essa escola Super Bonder, eu não gosto de pegar, eu tenho um negócio com a mão, né? E aqueles abrasivos de lavar a louça, meu Deus do céu. 3 dias pegando em Bombril, cada panelão imenso. E a gente lá, um tacava a esponja no outro, ria, cantava. Nós não aprendemos nada, porque nem as palestras nós anotamos direito, né? Tivemos que voltar depois, mas o pastor fez aquilo para testar, né? Ah, é pastor novo? Eu era pastor novinho, então bota para lavar panela. E lá fui eu lavar panela. Por quê? Para mim, qualquer trabalho na igreja não é cargo, é encargo. Foi Deus que me colocou para fazer aquilo. Foi o Senhor que me chamou. E ali eu vou fazer o melhor, né? Servos aproveitem então a oportunidade para servir. Né? Servos não colocam condição. Né? 6º ponto. Servos pensam sobre suas responsabilidades. Aí eu separei João 12:26. Abra sua Bíblia aí. João 12:26. Abre aí. Estou procurando aqui também. João 12:26. 12:26. Pode ler? Pode. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Olha que lindo. Isso. O padrão de quem serve, um discípulo que serve, não é o outro, é Deus. Né? O padrão dele não são os outros, mas é a vontade de Deus. Entende que essa é a vontade de Deus. Servo, então, não vive reclamando do que faz com os outros. Ai, estou cansado porque o pastor me colocou para fazer isso. Não, Deus te chamou para fazer isso. O pastor apenas designou algo que Deus preparou no céu para a tua vida e te chamou. E nem sempre é o que você gosta. Vamos dar uma corrida aí, amor? 7º ponto. Servo veem o serviço de Deus como privilégio. Privilégio, né? Aí está em Lucas 22:27.
Lucas 22, 27. Pois quem é maior, o que está à mesa ou quem serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou com vocês como quem serve. Lucas narrando a palavra de Jesus dizendo isso. Qual que está na tua tradução aí, Lucas? Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele Bruno, que está à mesa? Bem-vindo, Bruno. Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Isso aí, o verdadeiro discípulo que é servo, ele entende que Jesus foi o primeiro e maior servo. E ele só anda no DNA de Cristo, né? Por isso que o servo de verdade, ele sempre anda uma milha a mais, ele sempre vai além, ele sempre vai comer 1 quilo de sal com você. Porque ele não identifica que é a pastora, que é o pastor, que é o irmão, que ele está fazendo, que é pela igreja. Não, ele está filiado a uma igreja, seja qual for, fazendo a vontade de Deus, né? Fazendo aquilo que Jesus o chamou para fazer. Por isso ele é servo como Jesus foi servo. Amém? E para isso nós precisamos então nos esvaziar. Boa. Para que Deus venha nos encher, né? E que nós, assim como Jesus, tomemos, né, a atitude de servo, que assim como Jesus veio para servir, nós também venhamos servir, né, o nosso próximo. Isso, irmão. Eu sei que nesses dias de devocional a gente tem colocado um padrão alto nas lições, nos estudos, sabe? Mas é assim que a gente quer ver a nossa igreja. A igreja Casa e Vida não pode entrar um testemunho de um grupo que se reúne, é mais uma igreja, o pecado ali reina, é fofoca, é mentira, tá tão gostoso ver a igreja unida. Problema, defeito, sempre vai ter onde tem ser humano, né? E juntos também. Mas nós vamos buscar esse padrão de servidão, de servir ao outro, de cuidar ao outro, de cuidar do reino, das coisas dele. Maior é o que serve, como diz a Bíblia. E como a gente vai trabalhar também lá no Reencontro, quem não fez vai fazer, para entender um pouquinho mais disso, né? Então, gente, esse é o padrão que Deus espera de nós. Amém. Que sejamos servos no seu reino, montando e fazendo e resgatando outros para ser servo, para ampliar o reino dele, um reino de discípulos que são servos como Jesus foi servo, tá? E conclusão, né? Servos pensam como mordomos. O mordomo, ele não é o dono da casa, já viu? Mas às vezes é a pessoa mais importante, ele se importa mais com a casa que o próprio dono. Porque ele se estabeleceu dentro dele um encargo, né? Não é cargo. Cargo é o que a gente vai e faz. O encargo, eu me comprometo com o cargo, ou seja, é meu, deixa que eu faço, né? Essa área aqui sou eu quem vou cuidar, né? Eu não sei você, mas eu quero, quando morrer, ser conhecido como alguém que foi servo de Deus. Foi servo de Deus, né? E servo, anota aí, ó, ele não anda à procura do seu próprio benefício, das suas próprias coisas, dos seus interesses, do que é mais confortável, né? Mas servo é aquele que se esforça para fazer a vontade de Deus. Negar o seu eu, né? A sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. E esse é o nosso desejo, né? Sermos servos de Deus, e nós esperamos andar numa igreja de servos de Deus. Amém. De homens e mulheres que têm o Senhor como o nosso Senhor eterno e que faz por Ele todas as coisas, né? Como diz o cântico, me ajuda, amor. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas, a Ele a glória. Amém? Quero deixar o último versículo para você refletir até amanhã no culto. Filipenses. Paulo falando. A igreja que se reunia ali em Filipos, né? Filipenses. Capítulo de número 2, versículo de 5 a 7. Nós já vamos terminar, a pastora já vai orar e impetrar a bênção. Se você tiver aí com seus projetos de vida, traga os seus projetos de vida. Nós estamos orando todo dia, né, pelos projetos de vida, não só no culto de vida, que é a última quarta, mas em cada live estamos orando aqui pela nossa família, pela nossa casa, pelos nossos projetos, tá bom? Isso, ó. Tem mais um aqui. Esse daqui não, né? Esse está em branco. Esse está em branco. Se alguém quiser. Se alguém quiser, não tiver ainda, está em branco, né?
Esse aqui é o meu e o da Posso mandar pastora. também pelo WhatsApp. Simone, que não está perto, a gente pode mandar pelo WhatsApp. Quem mais? Carol, pessoal lá do Ceará, a gente pode mandar pelo WhatsApp. Dona Liliane, tá bom? Lê aí, amor. Filipenses 2, 5-7. 5-7. Grava esse texto, por favor, na sua cabeça. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Amém? Amém. Então, o princípio de tudo é fazer como Cristo, se esvaziar. Amém. Se esvaziar, não é? A nossa oração do dia de hoje é a busca de dons espirituais. Se a gente quer se encher de coisas que são do Espírito, a gente precisa se esvaziar de todo sentimento carnal. Eu vou pedir à pastora que ore por isso, tá? Se tiver o seu projeto de vida aí, vamos orar, tá bom? Vamos clamar pela nossa casa, pela nossa vida e depois recebamos a bênção. Amém. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por mais um dia na Tua presença, Senhor. Mais uma devocional. Mais um dia, Senhor, de jejum, Senhor. Estamos nesse dia, que é o 6º dia, Senhor. Que Tu venha, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor, com poder e grande glória, Pai. E que nós venhamos, Senhor, como servos Teus, Pai. Nós venhamos nos esvaziar, Senhor, para que Tu venha nos encher, para que Tu venha nos dar, Senhor, esses dons espirituais, para que nós sejamos, Senhor, homens e mulheres, Senhor, da montanha, homens e mulheres que Te servem com excelência, Pai. Servos competentes, e fazem Senhor, e deem frutos, Senhor. E que esses frutos, Senhor, venham dar outros frutos, Senhor. E esses frutos permaneçam, Senhor. Senhor, fortalece-nos para que nós não venhamos a nos desanimar no meio da caminhada. Senhor, no meio da caminhada não devamos tropeçar, Senhor, nem fazer o nosso irmão tropeçar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos ser dependentes Teus, Senhor, para cumprir o ID, para cumprir a nossa missão, que é ganhar vidas para o Teu reino, que é fazer discípulos, que é ensinar esses discípulos, Senhor, e esses discípulos sendo servos também, Senhor, para Te servir, para servir o Teu reino. Em nome de Jesus, Pai, nos dá essa bênção, Senhor. Nós queremos não ir atrás de bênção, mas que essas bênçãos nos alcancem. Amém, que essa palavra, Senhor, nos alcance, Senhor. E venhamos nos alimentar dessa palavra, Senhor. Aleluia, quando nós nos alimentamos, Senhor, do alimento físico, nós ficamos fortes para caminhar. Assim, Senhor, o alimento espiritual. Quando nós nos alimentamos desse alimento espiritual, nós somos fortalecidos na batalha, para batalharmos, para vencermos, Senhor, cada batalha, cada guerra, nós vencemos em Ti, Senhor. E por isso estamos aqui, Senhor, mais um dia na Tua presença, mais um dia nos alimentando de Ti, Senhor, para nos fortalecer. É em nome de Jesus que nós Te pedimos e Te agradecemos. Amém. Amém. Amanhã nós vamos estar falando por que passamos por provação. Eu sei que é um dia complicado, Dia das Mães, né? Nós amanhã só teremos o culto de 9h30 às 11h, justamente para que você vá para casa, esteja com a sua família, tá bom? De manhã, então, só o culto. E à noite, cultão juntos com o Senhor, tá bom? Vai, Jal. Então, minha diretora aí, Jal Rodrigues, minha diretora pedagógica, mulher de Deus. Amém. Beijo, Jal. Vamos deixar gravado aí, tá? Amém, gente? Quem tá com a gente aí, diz um amém aí, depois dessa oração abençoada. E a gente vai encerrar aí essa live de hoje, a qual falamos de ser discípulo e ser servo, né? Qual foi o tema de hoje mesmo? O tema de hoje, todo discípulo é um servo. Todo discípulo é um servo. Todo discípulo é um servo? Isso aí. Amém? Se você entrou agora, igual a minha diretora, por favor, assista aí. É muito importante entender sobre senhoria de Cristo. Jal, amém. Thalita, Dona Marise, Thalísia, Silvana, Débora. Quem mais está aí? Tiane. Quem mais? Quero aproveitar enquanto o pessoal entra aí para finalizar.
Jal tá dizendo que vai assistir. Isso aí, Jal. Obrigado, minha diretora. Marcinha, Simone, O que você está aproveitando? Simone. Eu vou falando. Tá, eu quero aproveitar e Amém, Fábio, agradecer você é um a servo. Deus pela vida da Júlia, que Ô, faz Julie, aniversário hoje. parabéns pra você. Não sei se ela tá Fábio, aqui. Sueli, Bruno, amém. O Luquinha tava aí. Cadê a Data Júlia? querida, Cantar muita parabéns. felicidade, Muitos anos de vida. Júlia! Louvamos a Deus, Senhor, porque a Julie Amém, se escondeu Jesus. na barriga. Vocês sabem que a Sim, Julie Senhor. se escondeu na barriga, Oh, Deus. só foi descoberto com 6 ou 7 meses. Mas ela, depois que saiu da barriga, ela se apresenta para o Senhor. Amém. Ela é uma serva de verdade. Ela é uma criança, um adolescente cheio da presença de Deus, né? Glória a Deus por isso. E por isso nós te abençoamos, Julie, em nome Deus te de abençoe, Jesus. Júlia. Amém. Amém. Gente, beijo, Duda. Não Beijo. fica com ciúme não, hein, Duda? Nós te amamos também, Dudinha. Você é uma bênção, tá? Simone fazendo pedagogia. Glória a Deus, Glória a Simone. Deus, É isso Simone. daí. E vamos terminar, né, com a frase que nos representa, que a pastora dizia toda vez que ia pro INCA. Você é melhor do que imagina. Pausa, com o dedão assim. Assim. Deus te abençoe. Um beijo, Beijo. E a nossa blusa tá dizendo isso, né? Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Tchau, Amém. gente. Até amanhã. Vamos terminar o culto E a às bênção. 11. Meio-dia em ponto estaremos transmitindo a live. Se não der para você assistir, assista depois, passa para alguém. Vai estar sempre gravado no Instagram, tá bom? Vamos lá? Vamos para a A bênção. bênção. Que as bênçãos do nosso Deus Pai, o amor e a graça do seu Filho Jesus Cristo e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre as nossas vidas para sermos servos do Senhor, não só hoje, mas para todos sempre. Que todos aí digam Amém. Ô, Janaína, entrou agora. Boa tarde. Beijo, Jana. Jana, já nós vamos deixar gravado no Instagram aí, tá, Jana? Só você assistir, tá bom? Vou passar Falando pra sobre você. senhoria, nós vamos passar para você. Beijão, Janaína. Que caia sobre sua vida. Chegou atrasada não, chegou em boa hora. É. Que você receba todas as bênçãos Amém. liberadas aqui, Janaína, em nome de Jesus. Não só você, como todos que assistirem depois. Beijo.